Bem-vindos à lição de número 2 de Bibliologia do curso da ETAD. E antes da gente entrar nessa lição, vamos fazer um pequeno resumo daquilo que nós vimos na lição de número 1. Vimos a necessidade das Escrituras, vimos que Deus ele já se revelava através da natureza e depois, por causa do pecado, ele passou a se revelar através da palavra escrita e através da palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vimos também o porquê devemos estudar a Bíblia, né? Vimos que ela é um manual para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho no Senhor. Ela alimenta a nossa alma. A palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa através de nós. Ela enriquece a vida do cristão. Aí também como devemos estudar a Bíblia, né? Conhecendo o seu autor, nós temos esse privilégio, que nós conhecemos o autor da Bíblia, né? Ler diariamente, devagar, meditando, orando, né? Devemos ler a Bíblia toda. Então, só fazendo um resumo de tudo aquilo que nós vimos. E a lição número 2, que vamos ver hoje, vai falar a Bíblia como o livro. A Bíblia como o livro. Então, nós temos 5 textos aqui. Os livros antigos, a estrutura da Bíblia, continuação, o tema central da Bíblia e observações úteis e práticas. Então, como nós já falamos, para cada texto existe uma tarefa. Então, concluir o estudo dessa lição, o aluno deverá ser capaz de descrever a forma primitiva da Bíblia, definir a palavra testamento no contexto do estudo da Bíblia, dar a estrutura da Bíblia no que se concerne ao Novo Testamento, dizer qual o tema central da Bíblia e mencionar 3 observações úteis e práticas no estudo das Escrituras. Então vamos lá. O autor começa falando aqui os livros antigos, a Bíblia como livro antigo na sua composição original. Então, no início a Bíblia eram rolos, tá? Rolos de papiro e rolos de pergaminho. O papiro era uma planta, né, que dá no Egito, nos charcos lá, nos banhados que tem em torno do rio Nilo. E naquela época os egípcios descobriram que dava para fazer um tipo de papel usando papiro. Ok? Então eles pegavam o papiro, tratavam ele e faziam dele um papel. Vamos assistir a um vídeo aqui, um vídeo curto, que mostra como que eles faziam isso. Até hoje eles fazem. O papiro ele nasce no mesmo lugar, no Egito, e as pessoas que fazem o papiro, né, a planta já cuidada, tratada, eles usam o mesmo método que os antepassados usavam, né? Só que hoje em dia eles fazem o papiro por causa do turismo, para vender as folhas para os turistas, né? Eles pintam, escrevem, né? Mas é o mesmo tipo de trabalho que eles têm hoje, é o mesmo que eles tinham naquela época, o mesmo trabalho artesanal. Então vamos ver aqui esse vídeo. Aqui, plantas de papiro ainda crescem em pântanos de água doce, como há milhares de anos. Esses trabalhadores seguem os mesmos métodos que foram usados na época em que o papiro de Jesus foi escrito. Primeiro, eles cortam os talos em pequenos pedaços.
Depois, os fatiam cuidadosamente em tiras finas. Depois, as achatam usando uma pedra pesada. E as colocam na água por alguns dias para amolecer as fibras. Os trabalhadores pegam as tiras maleáveis e as dispõem em um formato xadrez que vai secar e formar o papel. Uma vez que montaram a folha, eles a colocam entre duas pranchas para tirar toda a água. Eles colocam uma pedra pesada por cima para acelerar o processo de secagem e achatamento. Eles deixam o papiro por alguns dias no sol quente para sair toda a umidade. O material de escrita que surge no final é forte e flexível. Em um clima seco e quente, um manuscrito em papiro, como o papiro de Jesus, pode durar facilmente por milhares de anos. Bem interessante, né? Então esse era o papiro. O papiro, a nossa palavra papel, inclusive vem dessa palavra papiro. E também tinha o pergaminho. O pergaminho ele era feito do couro de animais, geralmente eram ovelhas, né, ou carneiro. Eles tiravam o couro, davam um tratamento com cal nesse couro, raspavam bem eles, tiravam toda a impureza, né, todo tipo de impureza do couro, deixava para secar. Eles colocavam assim bem esticados, que é para não formar rugas, né? Também era o outro tipo de material usado para escrita. Tá? Então nós tínhamos o pergaminho, tínhamos o papiro. Ok? Então o formato primitivo da Bíblia. Então, como nós já falamos, ela era escrita, né? Era em rolos. Nós vamos ver que para cada livro da Bíblia era um rolo. Então era mais ou menos assim, com essas medidas, né? Mais ou menos 25 centímetros. E chegava até 9 metros, né? Mais ou menos 9 metros. E ali eles escreviam tudo que eles queriam, né? Não era só os livros da Bíblia, né? Era o material deles da época, né? E hoje em dia existem várias formas de Bíblias. Nós somos privilegiados hoje, né? Que nós temos vários tipos de Bíblia, várias traduções. Nós temos Bíblia pela internet, programa de computador, gravação. Então hoje em dia nós somos privilegiados. Só não lê a Bíblia quem não quer, né? Porque nós temos muitas Bíblias hoje em dia. Aí o autor fala que devido assim ao tradicionalismo, né, os judeus eles usam nas sinagogas, né, os livros do Antigo Testamento, né, eles ainda usam em formato de rolo. Tá? Mas só que é um mecanismo mais moderno, não é desse tipo que nós vimos bem artesanal, como feito lá no Egito. Né? Eles têm o livro deles em forma de rolo, tá? Só para manter a tradição. Tá bom? O vocábulo Bíblia. Bíblia é um nome externo. Tá? Bíblia é uma palavra que ela não aparece na Bíblia. O que aconteceu? A Bíblia ela é formada por 66 livros. Então, no grego,
a palavra livro, que é biblion, né, no singular. E Bíblia é livros, quer dizer livros, está no plural, né? Então quando alguém fala assim, essa aqui é minha Bíblia sagrada, em outras palavras está dizendo, isso aqui são os meus livros sagrados, né? Bíblia aqui como plural de livros, ok? Então é uma palavra externa que não aparece na Bíblia. Olha o que mais que o autor fala aqui. É a revelação de Deus à humanidade. Então este nome consta apenas da capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado. Foi primeiramente aplicado por João Crisóstomo, grande pregador e reformador de Constantinopla. Tá bom? Então os nomes que a própria Bíblia dá a ela, os nomes mais comuns que ela dá a si mesma. Então nós temos os livros técnicos, né, ou os nomes, melhor dizendo, os nomes técnicos ou canônicos, né, que ela mesma dá a ela. Então a Bíblia chama ela mesma de Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, a Palavra de Deus, os oráculos de Deus. Oráculos aqui está no sentido de palavra de Deus, tá? Palavra da vida. Então dentro da própria Bíblia nós vemos ela se chamando desses nomes aqui. E também o nome figurativo. Ela é chamada de luz, de espelho, ouro fino, fogo, martelo, espada, né? São nomes que ela dá a si mesma. Tá ok? Então é bem interessante isso, né? Então nós usamos muito esse vocábulo aqui, Bíblia, mas ele não está dentro da própria Bíblia. É um nome externo. E ela aqui dá esses nomes para ela mesma. Ok? Então vamos lá. Olha só, eu trouxe para vocês uma linha do tempo, mostrando a abrangência de toda a Bíblia. A Bíblia ela vai narrar a origem, tá? Desde a criação de Deus até o final da consumação dos séculos. Então aqui nós temos a eternidade. Deus é eterno, né? Deus vive na eternidade, Ele próprio é eterno, né? Então dentro desse período da eternidade, aí aconteceu isso aqui. A criação. Tá, eu vou colocar uma linha do tempo, é claro, de forma bem resumida, né? Então começa com a criação, né? Depois a criação do homem, aí depois ela vai narrando que é o pecado do homem, tudo aquilo que aconteceu, chegou no dilúvio, depois surgiu Israel, aí a história de Israel, o período interbíblico, tá? Que nós vamos estudar mais para frente em outra aula, que é um período de 400 anos entre o Antigo e Novo Testamento. Então na sua Bíblia, aquela linha, ou melhor, aquela folha branca que tem entre o Antigo e o Novo Testamento, aquilo equivale a 400 anos. Dentro desse período, Deus ele não se manifestou, não houve profecia, não houve mais nada. Não houve profeta, não houve mais nada. Foi um período assim, vamos dizer, entre aspas, né, de silêncio. Tá? Então depois vem nosso Senhor Jesus, a primeira vinda dele, nascimento, morte, depois assunção ao céu, depois nasce a igreja, Pentecostes, aí vem a história da igreja. É a história que nós estamos vivendo hoje, né, que é chamada de dispensação da graça. Depois ocorre o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, é quando ele virá, que todo olho o verá, diferente do arrebatamento, né? Que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, né? As pessoas desaparecerão, aqueles que são dele, mas na segunda vinda todo olho o verá. Depois vem o milênio,
e por último o eterno e perfeito estado. Então a Bíblia, irmãos, ela narra tudo isso aqui, ó, desde a criação até o final, desde Gênesis, que fala da criação, até Apocalipse, que vai falar do fim de todas as coisas. Tá? Então a Bíblia, ela é composta de 66 livros. 39 se refere ao Antigo Testamento, que é antes de Jesus, envolve esse período aqui, são 39 livros, e 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, quando a gente fala em Novo Testamento, a gente equivale assim ao primeiro século apenas. Tá? É o primeiro século depois de Cristo. Então nós temos 27 livros no Novo Testamento. E o que é testamento? Testamento quer dizer aliança. Testamento quer dizer concerto. Quando Deus levou o povo lá para o Monte Sinai, quando ele tirou o povo do Egito e levou para o Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo. Né? Deus organizou aquele povo, que imagina, milhares de escravos saindo do Egito, todos desorganizados. Quando chega ao Sinai, Deus organiza aquele povo, dá leis para aquele povo, né? E estabelece uma aliança com aquele povo. Só que a aliança, ela é firmada através de sangue de animais. Então isso aqui é considerado a primeira aliança, o primeiro concerto, o primeiro testamento, ou o Antigo Testamento. Aí quando vem Jesus, é firmada uma nova aliança, só que através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário. Então, a partir de então, né, a partir da morte de Jesus, houve uma nova aliança, um novo concerto, um novo testamento. Tá ok? Então 40 homens escreveram esses 66 livros. Muitos deles não se conheciam. Muitos tiveram distância de séculos de um para o outro. A Bíblia toda levou 16 séculos para ser escrita. Então 40 autores levaram 16 séculos para escrever 66 livros. E tem pessoas hoje em dia que ainda não creem na Bíblia. Né? Não creem na Bíblia. Acho que a Bíblia foi um livro de história comum. Acho que é o livro de história comum. Como é que pode levar a 16 séculos para ela se completar? 40 pessoas diferentes. Né? E a Bíblia toda, ela tem um tema principal dela. A pessoa principal é Jesus. Jesus aparece desde Gênesis e Apocalipse, em toda a palavra. Ela tem um tema só, que é falar, é Deus buscando o homem para ser salvo. É Deus se preocupando com o homem, para que ele seja salvo, seja liberto do pecado. Então, como que uma pessoa pode desacreditar a Bíblia, a palavra de Deus? Não é mesmo? Então, isso aí, como resumo, né? Saindo o tempo só para vocês verem do que se trata a Bíblia. Ela fala disso tudo aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, já falei sobre isso, 66 livros, 39 Antigo Testamento, 27 livros Novo Testamento, né? Antigo Concerto, também falei ainda agora, né? Veio pela lei, feito no Sinai, selado com sangue de animais, e o Novo Concerto veio por Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com seu próprio sangue, né? Foi o sacrifício perfeito. Tá ok? Então, o Antigo Testamento, os 39 livros. Então, o Antigo Testamento está dividido em 4 partes: lei, história,
poesia e profecia. Tá? Tem outras escolas que falam que está dividido em 5 partes. Porque eles consideram assim, ó, lei, história, poesia, profeta maiores e profeta menores. Tá? A Etade não, ela considera a 4ª parte profecia. E dentro de profecia estão os profetas maiores e os profetas menores. Certo? Então são 5 livros para a lei, 12 livros para a história de Israel, 5 livros sobre poesia, né, de poesia, e 17 livros de profecia, sendo 5 de profeta maiores e 12 de profeta menores, dando um total de 39 livros, ok? Então vamos ver agora cada parte em si. Os livros da lei são esses 5 livros aqui. Também eles são chamados de Pentateuco e os judeus chamam ele de Torá. A Torá para o judeu não é o Antigo Testamento todo, não. É só esses 5 livros aqui. Ok? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá certo? Então, esses livros da lei, né, ou Pentateuco, eles tratam da origem de todas as coisas. Da lei, do estabelecimento da nação israelita, da formação do nosso planeta, das estrelas, tudo isso. Vai tratar de tudo isso aqui. Da origem desde a fundação do mundo até Israel, como Deus formou Israel. Tá? É a origem de tudo. Ok? São esses 5 livros. Gênesis, finalzinho dele, né? São 70 pessoas, né, descendentes de Jacó, que vão parar no Egito. Aí lá no Egito eles se transformam num povo grande, né, em torno só de homens que foram contados 600 homens, 1000 homens, né, 600 mil. Então dá um total de mais de 2 milhões de pessoas. Quando existe o êxodo, eles saem. Deus dá a lei para eles, depois eles são contados e tem a repetição da lei. E vocês vão ver isso um por um, ok? Agora os livros históricos. Os 12 livros históricos vão tratar da história de Israel. Desde Josué, quando eles começam a tomar posse da terra prometida, né? Depois vem o período dos juízes, que morre Moisés, morre Josué. Então não surge mais nenhum líder. Então o povo ele é julgado por juízes. Tá? Depois vem a época dos reis. Tá? Depois vem a época em que eles são deportados, eles perdem a terra deles. Né? Então fala toda a história de Israel. Depois mostra eles voltando através de Esdras, Neemias. Tá bom? Então isso aí é a história de Israel, os 12 livros. Depois os poéticos. Os poéticos, eles surgiram na época de ouro de Israel. Na época de ouro de Israel, no período dos reis. Na época de Saul, Davi e Salomão. Especialmente Davi e Salomão. Okay? Com exceção de Jó. Tá? Com exceção de Jó. Esses aqui, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares. Tá bom? São 5 livros, os poéticos. Depois, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tá? Eles são considerados profetas maiores, não porque eles são assim melhores do que os outros, os que são considerados profetas menores, não. São profetas maiores porque eles escreveram mais. Tá? Eles escreveram mais. Então fizeram
essa divisão entre os profetas, né? Profetas maiores e menores, por causa disso apenas. Tá? Mas em nível assim de importância, não existe diferença entre nenhum deles. Tá? E os profetas menores, que são 12. Vai desde Oséias a Malaquias. Tá bom? Então essa é a estrutura do Antigo Testamento que nós temos. Tá? São 39 livros. Ok? E aqui todos os livros, né? Todos os 39 assim em forma de rolo, né? Cada livro daquele era um rolo. Tá bom? Continuando com a estrutura da Bíblia, vamos falar agora de duas versões, falar rapidamente, né, de duas versões que o autor ele começa a falar sobre elas, mas em outra aula nós vamos ver elas com mais detalhe, tá? Então a primeira é a Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Bíblia dos judeus. Ela era também conhecida pela sigla romana, né, 70. Não só é a mais importante tradução grega do Antigo Testamento, mas também é a mais influente tradução antiga em qualquer idioma. Então, resumindo, quando os judeus tinham sido exilados, né, espalhados por todo aquele mundo, né, o mundo de então houve a necessidade dessa tradução para o grego, porque o grego, a língua grega, estava se espalhando também. E muitos judeus estavam falando grego. Então, na época, o rei do Egito, chamado Ptolomeu Filadelfo, né, ele reuniu em Alexandria, diz a história, né, 72 anciãos judeus para eles traduzirem todo o Antigo Testamento, né, que estava em hebraico, para o grego. Ok? Então, essa é a conhecida Septuaginta. Depois ele fala também da Vulgata. Vulgata é a tradução para o latim, feita por Jerônimo, né, do Antigo Testamento hebraico, né, e do Novo Testamento em grego. Tá bom? Então vamos continuar. Outra coisa que ele fala, que é a classificação dos livros do Antigo Testamento por assuntos, vem dessa versão da Septuaginta, através da Vulgata. Tá? E os livros, tanto do Antigo Testamento, né, que nós vimos ainda há pouco, como do Novo Testamento, que vamos ver agora, eles não estão em ordem cronológica. Ok? A separação desses livros, né, foi feita dessa forma, agrupado por assuntos, vamos dizer assim, mas não estão em ordem cronológica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ok? Então, agora entrando no Novo Testamento. O Novo Testamento está dividido em 4 partes: biografia, história, epístolas e profecia. Você pode encontrar também em algum livro, né, em alguma outra escola, a divisão em 5 partes, tá? Eliminando esse aqui. Então tem lugar que dividiu como biografia, que é a história de Jesus, né? Depois história, depois vem epístolas paulinas, epístolas gerais e profecia. Tá? Então o nosso autor aqui ele só colocou uma divisão aqui, epístolas, e dentro dessa epístolas aqui ele colocou as paulinas e as gerais. Tá certo? Foi o mesmo que aconteceu lá com os profetas, né? No Antigo Testamento ele colocou livros proféticos. Aí dentro de livros proféticos ele colocou profetas maiores e profetas menores. Tá? Então tem lugar que divide em 5 vezes, em 5 partes, melhor dizendo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, biografia
São 4 livros, né? Ou seja, aqueles 4 evangelhos. Depois o de história, que é o livro de Atos, que vai contar a história da igreja, né? Epístolas paulinas, que são 13, as gerais são 8, e só temos só um livro de profecia no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Tá bom? Então vamos lá. Então, biografia. Nós temos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? É o grego koiné, não é o grego clássico, que muita gente pensa que é o grego clássico, mas não é. É o grego koiné, que já se falava naquela época em todo o mundo de então. As pessoas geralmente tinham 2 idiomas, o idioma de sua terra e o grego também. Inclusive, koiné quer dizer comum, tá? Passou a ser uma língua comum, é como se fosse o inglês hoje em dia, falado no mundo todo, né? Naquele tempo, o koiné era falado no mundo de então. Ok? Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Assim como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, salvo algumas pequenas passagens ali que foram escritas em aramaico. Ok? Outra coisa, esses 3 primeiros livros aqui, né? Esses 3 primeiros livros aqui, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles falam praticamente a mesma coisa. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Mateus escreveu aquilo ali da forma dele, Marcos escreveu a mesma passagem da forma dele, e Lucas escreveu a mesma passagem da forma dele, tá? Pegando como exemplo. Então, além da multiplicação, tem várias outras passagens que elas se repetem nesses 3 livros aqui. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Já João não é assim. João escreveu muita coisa, a maior parte do que ele escreveu é totalmente diferente do que foi escrito por esses 3 evangelhos aqui. Tá legal? E outra coisa, evangelho é só um, né? A história de Jesus, a biografia dele é só uma, né? Mas nós temos 4 autores que narraram do seu ponto de vista a vida de Jesus. Mateus narrou do ponto de vista dele, Marcos do ponto de vista dele, Lucas do ponto de vista dele e João do ponto de vista dele. Ok? Então o correto é a gente falar Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Tá? O correto é falar assim. Ok? Por quê? Segundo aquele autor, segundo a forma com que ele escreveu. Tá bom? Embora no dia a dia a gente fale Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, dando a entender que é um evangelho diferente, né? Mas não é. É uma história só, é a vida de Jesus. Ok? Então o autor fala que os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Todos os livros que vieram antes tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Depois o livro histórico. O único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 12. E no Novo Testamento nós só temos o livro de Atos, que vai falar do nascimento da igreja e a sua expansão pelo mundo. Vai contar a história da igreja. Depois nós temos as epístolas paulinas, tá? Dentro daquela divisão de epístolas, né? Então são as cartas de Paulo. Então vai desde Romanos até Filemão. São 13 livros que Paulo escreveu, 13 cartas, né?
ok? Um outro detalhe também, nós temos assim certo vício de falar, por exemplo, a gente fala assim, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. É errado essa forma de falar. O certo é falar 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Por quê? Porque ele está se referindo à epístola. Então, é a primeira epístola aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. Tá ok? Epístola aos Colossenses. Tá bom? Então é falado assim. Ao passo que, quando nós vimos lá o Antigo Testamento, tem lá o livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Então a gente fala assim, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Por quê? Porque lá está se referindo a livro. É o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, e assim vai. Tá? Então, para a gente se referir a esses livros, o correto, na prática, no dia a dia, a gente comete esse erro, mas o correto é no Antigo Testamento falar 1 Crônicas, 2 Crônicas, e no Novo Testamento falar 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tá ok? Então, as epístolas gerais. Epístolas gerais são aquelas que foram escritas por outros autores, sem ser Paulo. Tá bom? Então, nós temos Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Tá? Hebreus não se sabe o autor dele. Tá? Existe uma corrente que acredita que seja Paulo, outra corrente que seja Silas, e assim vai. Mas, ao certo, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Ok? Ou a epístola aos Hebreus. Tá bom? Que é o mais correto. Então, são 8 livros. Então, elas são chamadas de epístolas gerais, ou também universais. Vocês podem ver esse título também, epístolas universais ou epístolas católicas. Tá? Católica é uma palavra que quer dizer universal. Tá? Quando a gente falar católica aqui, não está se referindo à Igreja Católica, mas sim o sentido de universal. Tá ok? Tá bom? Quando a gente fala se vai se referir à igreja, então a gente fala Igreja Católica. Tá certo? Mas a palavra solta está se referindo como se fosse geral. E o último livro, né, que é um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Trata da volta do Senhor Jesus à Terra e das coisas que vão acontecer antes da volta dele. Ok? Então é isso aí. E aqui nós temos todos os livros do Novo Testamento, tá? Os 27 livros. Ok? Então vamos prosseguir. Agora vamos ver o tema central da Bíblia. Quem é o tema central da Bíblia? A pessoa central da Bíblia é o Senhor Jesus. Tá? Nós já falamos isso. Então o Senhor Jesus, ele aparece em todos os 66 livros da Bíblia. Certo? Ou de uma forma direta ou de uma forma indireta, através de tipos, figuras, símbolos, profecias, tá? Se referindo a ele. Então é a pessoa mais importante da Bíblia, né? O tema central da Bíblia. Ele ocupa o lugar central das Escrituras. Tá? E o nosso autor, citando outro autor aqui, ele vai falar aqui, ó, sobre preparação, manifestação, explanação e consumação.
em relação a Jesus está em toda a Bíblia. Ele fala aqui que preparação é todo o Antigo Testamento. Então tudo que nós vemos ali foi preparado para o advento do Senhor Jesus. Certo? Como eu mostrei a vocês naquela linha do tempo, né, aquela parte antiga, o Antigo Testamento, né? Então tudo ali foi uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. Outra manifestação, os evangelhos é que vão tratar disso. Vai mostrar o nascimento de Jesus, né? O seu ministério, a sua vida, né? O que aconteceu com ele, morreu na cruz do Calvário, né? Tudo isso. E explanação. Explanação são as epístolas, né? Elas vão ensinar, elas vão falar de tudo aquilo que Jesus ensinou, né? A doutrina de Cristo. E a consumação que a gente vê lá em Apocalipse. Então, o nosso autor cita um outro autor que mostra Jesus nesses 4 contextos aqui: preparação, manifestação, explanação e consumação. Tudo isso dentro dos 66 livros da Bíblia. Tá bom? Então, a pessoa mais importante, né, dentro da palavra de Deus e também para nós, né? Agora aqui, curiosidades. No início os livros da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Eram assim, ó. Aqui um códice, vocês vão ver isso mais em outra aula, né? O que é um códice. Mas aqui um códice, ó, não está dividido em capítulos, muito menos em versículo aqui, ó. Então eles escreviam direto, né? No original, eles escreviam tudo direto, tá? Então a divisão da Bíblia em capítulos ocorreu só em 1250 depois de Cristo. Olha quanto tempo depois, né? A divisão em capítulos, tá? E o Antigo Testamento ele foi dividido em versículos em 1445 depois de Cristo, e o Novo Testamento em 1551 depois de Cristo. Hoje é fácil para nós, né? A gente pega a Bíblia, ela toda divididinha, né? Dividido os 66 livros, né? Eles foram agrupados numa posição assim estratégica, né? Por isso que eles não têm ordem cronológica, né? Como nós já vimos, mas divididinhos, em capítulos, em versículos, né? Hoje em dia é muito fácil para nós, mas os irmãos daquela época, aqueles que liam a Bíblia, era dessa forma aqui. E em 1555 depois de Cristo foi publicada a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos. Então demorou bastante, né? Então aqui nós temos também a invenção do papel. Nós vimos lá do pergaminho, do papiro, né? E só no século II, já da nossa era, né? Depois de Cristo, os chineses descobriram, ou melhor, inventaram o papel. Tá? E isso foi de uma ajuda muito grande, que quando chegou aqui Gutenberg, que ele inventou a prensa móvel, né, para imprimir, né, textos. Então a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo, né, a prensa móvel, em 1452 depois de Cristo, na Alemanha, né? Então Gutenberg ele usou o papel inventado pelos chineses, né, para poder imprimir aqui na sua máquina. Bem interessante isso aí, né? O Antigo Testamento, então, tem 39 livros, 929 capítulos e 23.214 versículos.
O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos. Tá ok? Tudo tranquilo? Então tá. O autor vai falar aqui agora de algumas observações úteis e práticas. Ele fala que melhor proveito terá do estudo das Escrituras aquele que melhor souber manusear a sua Bíblia. Então, irmãos, quanto melhor você souber manusear a sua Bíblia, melhor proveito você vai tirar disso. Ok? Aí ele fala aqui de apontamentos individuais. Se você ler alguma passagem que você gostar, por exemplo, coisas que Jesus falou, né? Passagens que chamaram a tua atenção, risca a passagem com uma cor diferente, sublinha ela com uma cor diferente, chame a atenção daquilo para você mesmo. Tem gente que acha errado riscar a Bíblia. Não é errado não, irmãos. Pode riscar ali, pintar um versículo que você gostou, ok? Você fazer anotações, você ter um caderninho, você escrever o que te chamou a atenção em determinada passagem, grifar ela, ok? Isso é muito importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Outra coisa que ele ensina aqui é como ler e escrever referências bíblicas. Algo que é importante também para os irmãos é memorizar a abreviatura dos livros bíblicos. Os livros bíblicos, 66 livros, eles são abreviados com 2 letras. Tá ok? Com 2 letras. Geralmente, não é uma regra, não é sempre, mas uma boa parte, como que se abrevia um livro? Geralmente é a primeira letra do livro, né, mais a primeira consoante. Tá? Como eu falei, não é uma regra. Tá? Por exemplo, aqui Pedro, né? Tá diferente, tá? Mas uma boa parte é assim. Então memorizem as abreviaturas dos livros. Por exemplo, quando você se deparar com isso aqui, você já vai saber que é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Então é separados por ponto. Capítulo, ponto, versículo. Tá ok? Jó. Olha aqui a diferença de Jó para João. Ó. É que Jó tem um acento. Faz a diferença entre os 2 livros. Tá? Então, capítulo 3, versículos 7 e 8. Aqui, 1 Pedro, capítulo 5, tá? Versículo de 2 a 9. Então, é 2-9. Então, o que chamou a atenção, o que você quer destacar, ou o que você vai ler aqui, é o capítulo 5 e o versículo vai de 2 até 9. Filipenses 1, 23. Filemão, que não tem capítulo. Então, ó, versículo 14. Filemão só tem um capítulo. Então, o que chama mais atenção ali são os versículos. Tá? Então, para fazer uma referência de Filemão, é só botar o V, ponto, e o versículo que você quer chamar a atenção. Apocalipse 9. Aqui é o capítulo todo. Ó. O capítulo todo, capítulo 9. Ok? Então é importante tudo isso para os irmãos, vocês que decidiram estudar a palavra, né? Vocês se habituarem com isso aqui, que é a forma mais rápida, né, de você identificar um texto, de você abrir um texto, ok? Sem contar decorar, né? Decorar os livros do Antigo Testamento na sua ordem. A divisão ela é muito importante.
né? Lembro os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Então memorar aqueles 5, depois os 12 da história de Israel e assim vai. Mesmo para o Novo Testamento. Ok? Agora ele vai falar aqui da diferença entre texto, contexto, referência e inferência. Texto é o conjunto de palavras contidas numa passagem. Nós vamos ver mais adiante com mais detalhes isso aí, tá? Contexto é a parte antes e depois do texto que está sendo lido. Referência é uma passagem bíblica sobre um assunto, aquilo que nós vimos no slide anterior. Inferência é uma conclusão precipitada, uma ligação indireta entre assuntos, sem se ater aos fatos. Certo? Então vamos ver essa passagem aqui, João, olha, capítulo 1, versículo de 6 a 10. Tá? Então tem essa passagem aqui. Aí vamos ver o que é texto. Vamos pegar o versículo 8 como texto. Ó. Ele não era luz, mas veio para que se testificasse da luz. Então isso aqui é o texto. Tá? Mas só que o texto, ele precisa de um contexto para auxiliar, para esclarecer aquilo que está sendo lido. Tem muitas seitas aí que elas formam o seu conhecimento, né, a sua doutrina, em partes da Bíblia. Por exemplo, ela pega esse aqui, um exemplo aqui. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então pega só esse versículo, faz uma análise desse versículo e fala o que quiser ali. Cria uma doutrina em cima de um versículo. Tá? Então isso é errado. Nós temos que saber o contexto que está se dando aquilo que está sendo falado. A gente não pode falar, na Bíblia está escrito, aí a gente cita lá tal passagem, mas a gente tem que ver o contexto dela. Então isso é importante. Tá? O contexto é aquilo que vem antes e depois da referência. Tá? Antes e depois do texto aqui. Então isso aqui é o contexto. Esse aqui é o contexto. Tá? Eu só coloquei isso aqui como exemplo, tá? Mas um capítulo pode ser o contexto de outro capítulo. Tá certo? Né? Então é primordial a gente saber o contexto, para a gente saber o que está acontecendo ali. E não pegar uma passagem solta, um texto solto. Ok? Então aqui a referência agora, como nós já falamos. Então João, capítulo 1, versículo de 6 a 10. Tá? Então texto, contexto, contexto. Entendido? Tranquilo? Inferência. O que é inferência que nós falamos? É tirar uma conclusão precipitada. Tá? É formar uma conexão indireta entre assuntos. Eu coloquei essa passagem aqui, que aqueles fariseus, aqueles que estavam em volta de Jesus naquele momento, fizeram uma pergunta para ele. Ele estava falando com relação à ressurreição. Então, eles deram um exemplo, melhor dizendo, de uma mulher que casou com um, não teve filho, casou com outro, não teve filho, e ela casou com os 7, né, se não me falha a memória. Aí eles perguntam, lá na glória ela vai ser esposa de quem? Né, lembro dessa passagem. Né? Então isso é uma inferência. Eles estavam tirando uma conclusão precipitada, tá, de algo. Ok? Eles estavam tirando uma conclusão precipitada. Né? Eles se ativeram ao fato, né, de uma forma. Ele fez uma conexão indireta entre assuntos.
que o que eles queriam era saber da ressurreição. Porque aí Jesus falou, pegou aquele exemplo deles, falou que não é nada disso, que lá no céu, né, não vão se casar nem se dar em casamentos, que era a resposta que eles queriam ouvir, que eles queriam, né? Ok? Então isso aqui é uma inferência. É a pessoa fazer uma ligação com uma outra passagem ou um fato que aconteceu e não ter nada a ver. Tá bom? Aqui nós vamos ver que existe dois tipos de contexto: o contexto imediato e o contexto remoto. Então aqui um exemplo, né, o texto, João 3,16. O contexto, nós já aprendemos aquilo que vem antes e depois. Então o próximo a ele é chamado de contexto imediato, ó, o João 3,15, João 3,17. E o remoto seria um contexto distante, é uma referência distante daquela referência que você está lendo naquele momento, mas que tem uma ligação com ela. Tá? Então aqui está aqui como exemplo, ok? Então é só isso aí. Aqui as siglas das diferentes versões da Bíblia, né? Então aqui ARC, Almeida, nós vamos falar de Almeida em outra aula. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, NVI, né? Esse aqui de Figueiredo, que nós vamos falar sobre ele também. Tá? Aqui Novo Testamento na linguagem de hoje. E assim existem várias siglas para várias versões. Tá certo? E aqui o tempo antes e depois de Cristo. Então o autor chama atenção para isso aqui, né? O que aconteceu antes do nascimento de Jesus, dali para trás é considerado antes de Cristo. Então uma data, por exemplo, ano 300 antes de Cristo. Então o A é minúsculo e o C é maiúsculo. Ok? Então as datas antes de Jesus nascer, tá, elas são colocadas dessa forma, ok? E depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Então muita gente fala assim com relação a Jesus, né? Que Jesus ele dividiu o tempo, né? Em duas partes, né? Quando ele veio, né? Então ficou tudo contado antes de Cristo e depois de Cristo. Ok? Então os anos também são contados dessa forma, só que depois de Cristo, ou então AD, né? Ok? E manuseio do volume sagrado. O autor fala aqui, obtenha completo domínio do manuseio da Bíblia. Então isso é muito importante para nós, irmãos. Ainda mais para nós que gostamos não só de ler a palavra, mas de estudá-la. E a gente pegar a Bíblia, vai na reunião, o pastor fala, abre no livro tal, a gente já ir direto naquele livro, né? A gente já saber a sequência deles na palavra de Deus, em toda a Bíblia, os 66 livros. Tá? Isso é muito importante e é gratificante também. Tá ok? Tudo tranquilo, né? Então aqui, deixar para os irmãos esse versículo bíblico que está em 2 Timóteo, Paulo falando para ele, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Tá? Então quero deixar isso para os irmãos. É para a gente tentar, né, a gente fazer de tudo para a gente se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Então que Deus abençoe a todos.